alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para a gente continuar as nossas discussões sobre hermenêutica e argumentação jurídica. Na última aula, a gente já começou as discussões sobre a hermenêutica contemporânea e tivemos como tema a discussão da metodologia hermenêutica de Schleiermacher, né? Falamos sobre a hermenêutica romântica e a tentativa de se traçar uma metodologia de estudo hermenêutico que seja mais voltado para o entendimento da hermenêutica de forma científica, metodológica, partindo, no caso do Schleiermacher, de uma análise do texto e da questão de compreensão do texto. Continuando aí nessa vertente de tentativa de se delinear uma forma de interpretar e pensar o mundo, hoje a gente vai ter como temática para a nossa aula a hermenêutica histórica. Peço até licença, tem um colega de vocês que faz história, né, Eric? Peço licença para poder falar sobre essa visão da hermenêutica histórica. Conto com vocês nos comentários e nas discussões para contribuir para a discussão das diferentes vertentes da hermenêutica. Mas discutir sobre hermenêutica histórica a gente vai fazer através da visão de um autor muito importante, que é o Dilthey. Dilthey viveu de 1833 a 1911 e ele era historiador, além de ser um grande estudioso da relação humana, da interpretação de como a nossa psique funcionava e como que necessariamente a gente tem a compreensão do mundo a partir de uma hermenêutica histórica. Para ele entendia que o papel do historiador, que era a grande preocupação dele, por ser historiador, era necessariamente tentar interpretar os textos históricos e tudo que fica para ajudar como fonte da história, mas além de interpretar esses textos, analisar o caráter cultural, temporal, linguístico que influencia na forma de expressão de cada tempo. E vai fazer com que necessariamente a gente tenha dificuldades hermenêuticas de conseguir entender o mundo a partir do momento histórico em que aquele texto foi produzido. Então, Dilthey vai apontar que uma das grandes dificuldades da gente compreender a humanidade e compreender esses sistemas de mundo vai ser justamente a língua, como ela se expressava naquele momento em que deixou-se aquele documento histórico, as questões culturais e também as questões do tempo em si, o que existia por trás da escrita daquele texto histórico, o que tinha realmente acontecido para poder se compreender e se produzir o texto daquela forma. E aí é interessante porque Dilthey ele vai mostrar para a gente que existe um abismo muito grande entre o momento histórico atual em que a gente está interpretando os sistemas para o momento histórico em que aqueles textos históricos foram produzidos, inclusive demonstrando que a história ela é contada, e eu já falo muito isso em sala de aula nas disciplinas históricas, que a história é contada sempre pelo olhar daquele que venceu a guerra, daquele que pôde intelectualmente produzir textos para deixar o seu legado, né? Então a gente tem um gap muito grande de compreensão verdadeira do ser humano a partir das análises históricas que são deixadas. Né? Evidentemente também que a forma de se expressar, de pensar, o sentido das palavras e das relações humanas, eles vão se modificando historicamente. E por isso a hermenêutica ela precisa levar em conta esse gap, essa divisão histórica que há entre aquele que está lendo um texto histórico, interpretando a história, e entre aquilo que foi realmente vivido e as interpretações que se faz daquilo que foi vivido. A gente vai entender que ele se preocupa na construção de uma hermenêutica metodologicamente adequada à busca de um sentido global para a existência humana, a partir da percepção dessas dificuldades que o próprio ser humano encontra em função principalmente da sua relação histórica. Hoje eu acabei de gravar uma aula sobre a história do direito brasileiro e estava discutindo com os alunos a respeito das capitanias hereditárias e de como que a gente tem um sistema voltado para a servidão
o Brasil colônia servindo a metrópole portuguesa. E como que existia no direito uma necessidade de justificação para se viabilizar a existência do pacto colonial, né? E aí, quando a gente pensa sobre essa relação histórica, a leitura que a gente faz e essa análise hermenêutica histórica que questiona esse pacto colonial e questiona a legitimidade da Europa de dominação do chamado Novo Mundo, que até recebe esse nome por causa do próprio dos Estados europeus terem deixado o legado de construção e de narração histórica, é exatamente esse o problema que a gente percebe com a discussão que o Dilthey faz na hermenêutica histórica, né, que vai fazer com que a gente perceba claramente como que a história, como ela é relatada, contada e os textos que ela diz muito também sobre como o ser humano era naquele período histórico e sobre quem pôde narrar a história naquele momento. E aí a grande preocupação do Dilthey é, identificando essas dificuldades linguísticas, culturais, temporais, ele vai tentar criar uma metodologia hermenêutica que nos viabilize a interpretação de mundo de uma forma mais global e de uma forma mais objetiva, né? É interessante porque ele vai dizer que conscientemente a gente pega a hermenêutica como técnica para tentar transformar essa hermenêutica numa historiografia. Então a proposta dele é inclusive entender o seguinte, olha, toda interpretação sofre influência do tempo em que ela é interpretada, sofre influência da cultura na qual ela é interpretada. E a nossa análise de mundo, a nossa forma de se expressar, de analisar o mundo, de dar sentido para a existência humana, vai depender necessariamente da percepção desses limites que temos de interpretação, né? É evidente que se a gente estivesse analisando a própria teoria do Dilthey, sendo alemães e tendo uma visão europeia de mundo, o exemplo que eu daria aqui não seria de história do Brasil, não seria de análise colonial, de interpretação das relações, porque Dilthey nem fala sobre essa colonialidade, mas ele vai nos apontar como que há um limite hermenêutico de interpretação vinculado à relação histórica. E aí ele, como historiador, ele vai propor a noção de que a verdadeira metodologia hermenêutica é aquela que identifique esses limites de narração global histórica e tente transformar a hermenêutica numa verdadeira historiografia, ou seja, um contar da história de forma mais apurada possível, mais objetiva possível, fugindo desses limites de interpretação hermenêutica, né? E aí ele diz, olha, o texto para ser interpretado, ele vai precisar viabilizar uma análise da própria realidade humana no seu desenvolvimento histórico, para conceber efetivamente o que é a vida humana em cada momento histórico. A gente não consegue interpretar texto jurídico nenhum, compreender o contexto em que as relações funcionem e o motivo dessas interpretações, se a gente não entender que toda interpretação ela é datada. Ela tem esse viés histórico que vai, muitas vezes, ser limitador da interpretação, né? E por isso, quando ele fala sobre essa relação, a compreensão da realidade humana ela tem que levar em conta o ser histórico, né? Como se pensava em cada época, como se expressava, como que se davam as relações humanas naquele período e o porquê disso, o que existia por trás daquelas relações históricas. É interessante porque quando a gente fala sobre proteção de direitos humanos, muitas vezes as pessoas remontam essa proteção com uma análise voltada para a universalidade dos direitos naturais, como se esses direitos estivessem postos na natureza e na própria natureza humana, sem qualquer possibilidade de questionamento, né? Mas na realidade, se a gente adota uma perspectiva da hermenêutica histórica, a gente vai compreender muito bem que por mais que a gente deseje
que os direitos humanos sejam percebidos de forma universal, colocados para todas as pessoas que fazem parte de todas as diversidades, essa forma de pensar não advém de um direito natural da própria natureza humana que compreenda essa pluralidade de direitos humanos e fundamentais. Essa forma de pensar advém do pensamento histórico e da própria violação histórica acontecida aos direitos humanos de várias pessoas ao longo da história, mas especialmente pós Segunda Guerra Mundial no genocídio do povo judaico, né? Justamente porque naquele período o fato inclusive da Alemanha ter perdido a guerra e de ter se percebido ao fim dessa guerra o que o ser humano era capaz, e ainda é, tá, gente? A gente precisa ter muita consciência histórica para não repetir discursos violadores, mas a gente percebe que foi necessário muitas pessoas morrerem para a história transformar a nossa forma de ser e fazer com que a gente perceba a profundidade e a complexidade que é um sistema jurídico que autorize a eliminação de povos. É difícil porque até hoje muitas discussões ainda vinculam essa noção da juridicidade positivista em detrimento da necessidade de se ter um direito positivo que seja vinculado a esse compromisso histórico de proteção de direitos fundamentais, né? A gente ainda tem que discutir hoje, por exemplo, sobre o princípio da vedação do retrocesso, que estabelece na nossa Constituição e em vários instrumentos normativos internacionais a noção de que direitos humanos conquistados não devem ser perdidos, mas a todo momento, por discursos econômicos, por formas de pensar distintas, as pessoas têm defendido a liberdade de se defender o direito de se violar o direito, né? O que historicamente faz com que a gente vá bater muita cabeça a respeito disso, né? E pensar, será que realmente a história é linear? Será que realmente a história sempre vai evoluindo? Ou será que a gente tem idas e vindas na história, na interpretação do direito e dessas relações sociais, né? E fica a cargo de vocês pensarem sobre os diferentes discursos de proteção de direito à saúde, de acesso a direitos que tem acontecido inclusive durante esse período de pandemia que estamos todos vivendo, né? Pessoas que discorrem inclusive a noção de que não teria problema, né, a gente ter pessoas morrendo em função da necessidade inclusive de se diminuir a quantidade de pessoas que vivem no planeta Terra para se ter mais sucesso econômico, mais felicidade para quem sobreviver. Pessoal, eu não estou defendendo isso não, tá? Estou só dizendo que é uma fala que demonstra essa dificuldade de entender que realmente a nossa história é de evolução. Muitas vezes parece que a nossa história vai e volta até e principalmente quando a gente não tem um conhecimento histórico de discussão do direito e uma noção de hermenêutica histórica que faça com que a gente interprete o direito e interprete as nossas relações sociais levando em conta essas dificuldades temporais, culturais e linguísticas. Bom, o que o Dilthey vai dizer é que ele vai tentar compreender essa relação humana a partir de uma necessidade de se pensar sobre a psique humana e a psique humana em cada período histórico e como que a gente interpreta e dá sentido para a nossa própria existência a partir dessa relação da psique com a relação social, né? Então ele vai dizer como que era o homem do século XVIII, o homem do século XIX, como que se pensa o homem contemporâneo do século XX. Então a gente tem às vezes uma dificuldade de compreender essas relações justamente por entender que a gente, muitas vezes a gente acha que o período histórico em que a gente está é o período final, que é o final da evolução humana. Mas muitas vezes, quando a gente analisa os discursos das pessoas que estão à nossa volta e o nosso próprio discurso,
a gente vai perceber claramente esses dissensos dessas relações, né? Como que a gente vai e volta em pensamentos, e se a gente não estuda e não entende as diferentes vertentes, a nossa tendência é repetir aquilo que já foi pensado e que muitas vezes não deu certo, né? E aí o que a gente vai perceber é que nessas relações sociais, o eixo central da filosofia de Dilthey vai ser a questão histórica e a nossa capacidade cognitiva da história. Dilthey vai trazer para a gente uma discussão muito interessante, que é como que o interpretante, aquele que está interpretando a história, os textos, as relações sociais, ele vai estabelecer uma relação da vida psíquica com aquele que está sendo interpretado. Então, quando eu analiso a relação do Brasil-colônia, Brasil-Portugal, evidentemente, quando eu parto de uma análise específica, por exemplo, sobre a relação dos povos indígenas com o colonizador português, eu estabeleço uma relação de conexão psíquica que me faz tentar e precisar tentar compreender quais que eram os contextos psíquicos e de existência humana daquele momento histórico, né? Dilthey começa com essa discussão da interferência da nossa psique, da nossa visão do que é ser humano no momento histórico em que vivemos e de como as nossas interpretações vão depender disso. E a partir dessa análise, ele ainda vai desenvolvendo o seu pensamento cada vez mais, avançando e tentando uma compreensão mais objetiva de mundo, de tal forma que a gente consiga usar da história para interpretar melhor os textos e contextos jurídicos de cada momento em que vivemos. O eixo central, como eu tinha dito, de tudo isso vai ser a nossa necessidade de desenvolver uma capacidade cognitiva da história, né? Inclusive uma capacidade cognitiva da história crítica, porque evidentemente que nem tudo aquilo que foi escrito e contado foi escrito e contado da forma como a história depois repercute, né? Então a gente tem narrações que muitas vezes são narrações mais poéticas e muito menos reais dos contextos históricos, em função da vontade de quem pôde, ao final, relatar a história, manter essa relação de dominação, essa relação de colocação de que o seu próprio pensamento era o único pensamento correto e a sua hermenêutica é a única hermenêutica aceitável. A relação da hermenêutica histórica, ela vai sempre levar o estudo da ação histórica através da análise da intenção do agente. Por que o agente fez aquilo? Por que esse texto histórico estabeleceu essa regra? E aí, quando se imagina e se pensa a intenção do agente, é necessário se fazer uma análise histórica de quais eram os interesses do agente naquele momento, para poder relatar a história daquele jeito e assim estabelecer uma compreensão da realidade humana e que vincule a essas relações históricas de acordo com cada momento histórico em que a gente viva, né? É interessante demais como que a partir da década de 90 o estudo da história ele se modifica, principalmente com os estudos feitos por Milton Santos. Inclusive, quem está com acesso ao canal do YouTube, na disciplina de História, Direito Romano e História do Direito Brasileiro, eu dei uma aula específica sobre Milton Santos, discutindo sobre o colonialismo em Milton Santos. E como que a gente tem uma relação sempre de contar a história, estabelecer as prioridades das relações humanas a partir de uma perspectiva de que quem tem mais poder econômico e militar dita as regras do jogo, né? Então, Dilthey nos propõe compreender o mundo e buscar essa compreensão do mundo pensando assim, qual que era a intenção histórica desse agente ao contar a história dessa forma? Porque aí a gente consegue estabelecer uma conexão entre o nosso ser histórico de hoje com o ser histórico do passado de forma objetiva para entender o motivo
da relação histórica daquele jeito, né? E aí ele tem como pressuposições básicas uma noção de unicidade da história, que a gente precisa tentar estabelecer um estudo da história que seja único, e evidentemente que essa linearidade para ele é importante em função da construção da compreensão histórica de forma objetiva, né? E também da sua continuidade, de como todos os fatores históricos vão interferir para a nossa visão histórica atual, né? E aí ele vai fazer uma delimitação epistemológica, ele vai dividir o que é ciência da natureza, e aí ele não vai entender muito essa ciência da natureza como uma ciência que sofra tanta interferência histórica, apesar de que em alguns sentidos a gente até pode perceber isso, né? E as ciências do espírito, que vão tentar compreender o ser humano e falar sobre a relação humana a partir dessa análise da intenção do agente, né? E aí o que ele vai tentar fazer? Ele vai buscar explicação e compreensão das ciências vinculadas ao espírito humano para compreender a existência da humanidade e a existência do ser humano a partir dessa história crítica, né? De um estudo da história que tente vincular a relação do agente com a relação do agente histórico que narrou o fato daquela forma, com a nossa relação também como sujeitos históricos atuais, que vamos interferir, vamos ter interferência dessa visão atual na relação hermenêutica. É interessante porque ele vai trabalhar eventos imaginários e eventos reais, né? Ele vai inclusive mostrar que alguns eventos, como são narrados na história, eles são verdadeiramente eventos imaginários, que quando eu analiso a intenção do agente, as consequências das ações, aí sim eu consigo chegar aos eventos reais, né? E aí ele fala assim, olha, inclusive para eu construir uma hermenêutica objetiva, ele compara a interpretação histórica com a interpretação literária e fala que é quase a mesma coisa, porque a história como ela é contada, ela é um verdadeiro texto literário que precisa ser interpretado, que precisa se entender quais são os interlocutores que fazem parte da construção desse texto para poder se chegar ao que for mais real e histórico possível, né, que é a intenção dele. Para ele, a textualidade, ou seja, o estudo dos textos, das análises vinculadas aos documentos históricos, vai fazer com que a gente consiga ter uma maior objetividade no estudo da hermenêutica histórica. E aí a gente vai se perguntar, né, como compreender uma realidade em que os símbolos têm significados tão diferentes daqueles com os quais estamos acostumados? Como que eu vou passar pelo gap da língua e como que eu vou passar pelo gap da cultura para poder interpretar a história de diversos povos? Aí, o que ele propõe é a tentativa de estudo da história humana sempre com a vinculação da compreensão da intenção do agente, do sentido que cada texto tem em cada momento e dos contextos em que eles estão inseridos, para se ter uma compreensão de um sentido de história geral, né? Ele sustentava, como eu coloquei ali para vocês, que compreensão era a palavra-chave dos seus estudos de hermenêutica histórica, né? E a compreensão o quê? Da humanidade. Então ele fala que quando a gente estuda a história, a gente consegue necessariamente se aproximar ao máximo e de forma mais efetiva. Ele acreditava que a história era a melhor forma de se aproximar da compreensão do ser humano e da própria humanidade, porque aí a gente vai entendendo a evolução do ser a partir da história e a partir da análise das intenções, a compreensão de que somos seres históricos e que somos fruto do reflexo dessa história, é parte dessa noção da hermenêutica de Dilthey. Ele ainda vai dizer que o objetivo da hermenêutica sempre vai ser entender a vida
e, consequentemente, entender a história. Ele não consegue dissociar a compreensão da vida humana da compreensão da história humana, porque ele fala que a única forma de se compreender efetivamente o ser humano é compreendendo a sua história. E aí, para isso, ele vai dizer que a interpretação da vida no tempo em que existiu vai fazer com que seja sempre necessário que a gente una uma compreensão de passado, presente e futuro para poder compreender essa humanidade como um todo, né? Por isso que quando a gente estuda, por exemplo, história do Brasil, e infelizmente tem muitas pessoas que estudam mais a história ocidental, do mundo ocidental europeu, do que a própria história do Brasil, mas quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê claramente como que a gente repete comportamentos que vêm dessa relação constante de passado, presente e futuro que vai interferir nas nossas escolhas atuais, né? E aí a hermenêutica, segundo o Dilthey, ela tem 3 funções. Primeiro é o fundamento das humanidades. Então a hermenêutica é o fundamento para a compreensão das humanidades, da existência das relações humanas. Segundo, ela visita a história dos humanos em seu ambiente. Então é importante que a hermenêutica histórica exista para compreender inclusive a relação do ser humano com o ambiente que ele vive, com a questão temporal. E terceiro, ela analisa também o contexto, as expressões e os discursos dos seres humanos como um todo no seu horizonte. Então, vai ser a hermenêutica histórica que vai me ajudar também a compreender, dentro da relação temporal e linguística, os textos e os contextos, para poder compreender realmente o motivo da atuação humana em cada momento histórico, inclusive hoje, entendendo que também somos seres históricos e fruto daquilo que vivemos, não só individualmente, porque a gente tem um pensamento às vezes muito individualista hoje de compreensão de mundo, mas também o quanto somos influenciados pela nossa nacionalidade, pela nossa relação histórica, pela nossa classe social e, efetivamente, pelas ideologias contemporâneas de compreensão de mundo, que vão influenciar nessa relação da construção do nosso ser histórico e da interpretação que fazemos da história para a compreensão da humanidade. Bom, ele vai dizer que vai existir um círculo hermenêutico entre a relação do geral com o particular. O geral sendo influenciado pelas relações sociais e o particular tratando daquilo que diz sobre as nossas individualidades e as nossas percepções de mundo que vão influenciar nessa interpretação da relação histórica, né? Tanto que é interessante que às vezes essa relação particular hoje é tão deturpada que às vezes uma pessoa que nunca estudou histórica, nunca estudou sociologia, nunca estudou economia, interpreta o mundo a partir daquilo que viveu particularmente, sem nenhuma vinculação de estudos, tomando decisões políticas e e adotando bandeiras políticas historicamente violadoras dele mesmo, porque falta essa compreensão da relação do geral com o particular, né? Quantas pessoas falam pra gente, eu sou liberal, eu sou conservador, mas não tem nem ideia do que é ser liberal e conservador de forma histórica e a importância desses movimentos na concepção de direitos fundamentais e direitos humanos. E aí a gente percebe como que é difícil, né? Como que é importante se ter uma metodologia hermenêutica vinculada à história para a compreensão da humanidade para o sentido dessa relação particular de mundo. A hermenêutica, para ele, vai partir de uma noção de que pensar não pode seguir a vida. Então ele vai dizer que pensar demanda esforço, que a gente precisa se debruçar sobre esse pensar, inclusive para entender as intenções do agente histórico do momento em que aquela instituição foi colocada e também as nossas intenções como agentes históricos. O que está por trás das decisões e das bandeiras que eu levanto, né? E aí ele fala que a gente precisa
Isso significa que cada entendimento precisa de um entendimento antes. Então, para eu entender tudo, eu preciso entender quem está falando e por que ele está falando. O que está por trás daquele sujeito quando ele fala aquilo, né? E é por isso que não significa primeiros dados. Então, eu não vou simplesmente coletar dados. Estudar história e perceber relação hermenêutica não é simplesmente coleta de dados. Até porque quando eu coleto os dados, o valor e a leitura que eu faço sobre esses dados vai interferir no relatar dos dados, que não conseguem ser feitos sempre objetivamente se eu não levar em conta o que está por trás dessas leituras históricas, né? Aí ele diz, o sentido não pode ser reconstruído a partir de momentos incoerentes. As estruturas do sentido estão diante dos elementos. Então, até para eu colocar coerência entre o passado, o presente e o futuro, eu preciso compreender muito bem todos esses elementos da humanidade. E aí é importante dizer que para ele a vivência anuncia um novo ponto de partida, apontando para a totalidade da vida psíquica, para a nossa existência como uma totalidade, e exigindo um aporte em outra espécie da ciência, diferente da ciência humana. Ou seja, para a gente compreender a nossa existência a partir dessa relação social histórica, é exigido pensar de forma crítica sobre aquele que narrou a história e sobre também aquele que somos, né? Será que todo o meu discurso e toda a minha análise sofre uma influência de quem eu sou? Acredito que sim, né? E aí a gente vai ver que os fatos da consciência não reduzem essa imagem, ou seja, as sensações, a minha vontade, a minha emoção, eles vão influenciar na minha narração. Mas quando eu busco objetivamente a questão histórica, eu preciso fazer reflexões, tanto psíquicas quanto sociais, para compreender o motivo da construção dessas estruturas históricas que muitas vezes são de dominação, né? E aí ele dá ao complexo dessa relação de sensações, de vontade, um nome de estrutura, né? E vai dizer que existe uma estrutura da alma que faz com que a gente reflita psicologicamente sobre a nossa própria existência e queira narrar a história a partir do nosso próprio existir. Então, ele vai dizer que a gente muitas vezes cria nexos históricos e com os indivíduos para achar que tudo se encaixa, tudo tem uma única explicação. Sim, a gente vai tentar compreender isso, mas para se ter um verdadeiro nexo histórico e uma verdadeira compreensão, eu preciso levar em conta todos esses obstáculos da hermenêutica histórica, que serão a linguagem, a cultura e o tempo em que a gente está vivendo, né? Muitos alunos às vezes pedem para a gente fazer análises políticas, jurídicas, sobre o momento atual que vivemos nas nossas relações de Estado. E muito do que eu falo é, olha, eu posso até tentar analisar, mas eu não sei se quem eu sou historicamente nesse momento me limita a essa interpretação de tal forma que eu não consiga compreender o todo como se compreenderá, por exemplo, daqui a 10 anos o momento histórico em que a gente está vivendo. Então, Dilthey sempre me faz pensar sobre isso e questionar as minhas próprias certezas, né? Justamente porque hoje, quando a gente estuda a história, a gente percebe que os relatos são muito mais complexos do que a gente imaginava antes. Na próxima aula, a gente vai pular de cabeça nessa relação ontológica da hermenêutica, estudando Heidegger e a hermenêutica ontológica. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha contribuído para as reflexões que vocês estão fazendo aí sobre o direito, sobre a forma de pensar. Tenho feito as aulas por vídeo, por saber que a nossa disciplina ela tem um horário um pouco difícil e pelo feedback que tenho recebido das aulas gravadas que vocês têm gostado. Qualquer dificuldade, discussão, estou às ordens, tá? Já mandei pelo SGA para vocês meu e-mail, meu WhatsApp, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo.
Muito obrigada pelo carinho, estou morrendo de saudade de vocês, né? A turma de vocês é uma turma muito querida e eu sempre gostava muito, não só de eu falar, mas das contribuições que vocês dão para as discussões, fazendo com que tudo fique muito mais rico. Na aula que vem, Heidegger, né? Espero que vocês tenham gostado das discussões da hermenêutica histórica. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchauzinho!